Por exemplo, países como a Alemanha e a França já adotam políticas de incentivo a nascimentos, para que daqui 20, 25 anos, essas pessoas, essas crianças e adolescentes que vão atingir aí a vida adulta, possam contribuir com toda essa população de idosos. A gente tem uma política, por exemplo, na Grécia, de uma aposentadoria ali que vem de 100% numa taxa de 73 anos de idade, reformas da Previdência ocorrendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, são tendências neomalthusianas que tangem aí a nossa economia. E no Brasil, como que isso é pensado? Como que as teorias demográficas são pensadas? A gente pode acompanhar que a distribuição da população brasileira mostra na parte central aqui, nessa pirâmide que a gente trouxe para vocês, está do teu lado esquerdo aí do slide que você está vendo, que a maior parte da nossa população está girando em torno ali dos 19 anos até os 39, 40 anos de idade. A cada ano que passa, a gente sente um afunilamento da base, uma redução na população de 0 a 4, 0 a 9 anos de idade, e a gente consegue notar no ápice, lá em cima, população que tem 80 anos ou mais aumentando, ou seja, está alargando este ápice. Ou seja, a estrutura por idade mostra o percentual de jovens, de adultos e idosos, e a estrutura por sexo, remetendo à distribuição da população com um percentual de homens e mulheres. Notem que mulheres, nós temos uma quantidade mais numerosa de mulheres que vivem mais, porque as mulheres elas têm um envolvimento menor com a violência seja urbana, com a violência seja no trânsito, e os homens têm, evidentemente, uma capacidade de viverem menos do que as mulheres. Muito embora a quantidade de homens ali, entre os 19 anos de idade até os 35, 39 anos de idade, seja bastante acentuado também. Da mesma maneira, no estudo da demografia, trazendo o Brasil como caso, a distribuição da população de acordo com a cor e a raça, ela está dessa forma. A população parda no Brasil gira em torno de 47%, atualmente 46,8%. Apesar de que nós teremos um novo censo de IBGE agora nos anos de 2020 e 2021 com resultados para 2022, censo que atualmente foi suspenso em virtude da pandemia. A população branca um pouco menor, 43,6%. Para concurso público você tem que decorar parda 47%, branca 44%, e a população negra ou preta, como alguns geógrafos assim denominam, cerca de 8,6%, próxima dos 9%. Aí você se pergunta, mas como que isso é identificado? Depende da autoavaliação e da autodeterminação. Tá? Quando o censo passa, quando o censo questiona, como que a pessoa se identifica? É ela que diz que é negra, branca ou parda. É interessante que tivemos um grande aumento da questão dos pardos, né? Da alta identificação das pessoas como sendo pardas, né? A base larga da pirâmide corresponde ao número de jovens de um país. Considerados jovens os indivíduos de 0 a 19 anos. No Brasil é cerca de 40% da população. E é um índice que ao longo das décadas vem diminuindo, já o índice de idosos vem aumentando. O corpo afunilado da pirâmide corresponde às pessoas de 20 a 59 anos, esse corpo está afunilando, representando aí 51% da população. Agora, o ápice, que são de pessoas acima dos 59 anos, tá? Indo aí até os 90, 100 anos, é de 9%. Índice esse que vai aumentar para 12% na próxima década e índice lá da primeira infância, que tende a diminuir com o passar dos anos. Esta é a realidade brasileira hoje, principalmente para a tua banca, para concurso público, ok? Nas últimas décadas houve uma mudança na estrutura etária brasileira, decorrentes de fatores como a queda da mortalidade, principalmente entre as mulheres, tá? A queda da taxa de natalidade, portanto, o brasileiro tem vivido mais, mas tem cada vez menos filhos, né? Um aumento da expectativa de vida, o que está causando um peso muito grande para a Previdência Social, provocando um acréscimo no crescimento vegetativo, ou seja, um aumento da nossa expectativa de vida, ok? Então, sobre demografia, foi esse o nosso assunto, foi essa a nossa conversa, mas a gente não pode deixar de exercitar.
e nós temos alguns exercícios para vocês no decorrer aí dos nossos encontros, no decorrer das nossas aulas. Vamos ao primeiro. Acompanhe comigo a leitura, também é um exercício aqui da Federal, está aqui no slidezinho, olha só. Diz o seguinte: seguem abaixo algumas medidas que permeiam a discussão sobre o problema da exclusão social. Ou seja, olha só, você para tudo que você está fazendo na hora que você está se concentrando na questão. A questão é muito clara, ela te questiona o seguinte: problema da exclusão social. É a parte que você vai grifar na hora que você está resolvendo essa questão. Assinale a que estaria em consonância com a teoria de Thomas Malthus, a primeira teoria que nós vimos hoje no nosso encontro, a teoria malthusiana. Portanto, para você poder responder essa questão, você tem duas palavras-chave aí para você grifar, compreender e responder. Antes de ler as alternativas, duas coisas para grifar: exclusão social e Malthus. Aí você vai lembrar lá do Malthus, aquela teoria em que a população está crescendo em PG e a produção de alimentos está crescendo em PA, ok? Agora nós vamos às alternativas. Alternativa A: Malthus escreveu sobre a alfabetização de adultos. Letra B: Malthus escreveu sobre Bolsa Escola, lá no século XIX. Letra C: Malthus colocou que para reduzir a exclusão social há necessidade da distribuição de cesta básica. Letra D: Malthus coloca que uma das alternativas seria esterilizar mulheres de baixa renda. Ou ainda a letra E: qualificação profissional. Então você pensa, se coloca no lugar do Malthus, uma das primeiras teorias demográficas da história, né? Você vai lá para trás, ele nasce no século XVIII, século XIX, e você lembra que ele era protestante, lembra que ele queria resolver também um problema governamental na área da economia, da previdência social, na área da saúde. Portanto, a questão é: Malthus precisa reduzir a produção de gente, de pessoas, e ele colocava: não há condições de pessoas mais carentes terem filhos, porque elas não terão condições de sustentá-las, aumentando-se então esse contingente de pessoas pobres, sem condição de sustento. Você automaticamente marca a alternativa D. A alternativa D é a alternativa que retrata muito bem a teoria do Malthus, ou seja, a teoria que afirma que não se pode permitir que pessoas de baixa renda casem ou tenham filhos. Esse é o pensamento malthusiano lá do século XIX. Beleza? Tenho certeza que você acertou. Vamos a mais uma questão? A última desse nosso primeiro encontro. Olha só, acompanhe comigo no slide. Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender um ponto de vista neo-malthusiano? Então você vai fazer como eu fiz, eu já deixei pronta a questão para você. Grifa lá neo-malthusiano, ou seja, como que os teóricos da previdência social, da explosão demográfica, pensam essa questão da demografia hoje, que vem lá da década de 70 para cá, no pós-guerra, Guerra Fria, atravessando agora a nossa segunda década do século XXI. Como que esses teóricos pensam isso atualmente? Então você grifou lá, neo-malthusiano e slogan, uma frase carro-chefe. Alternativa A: controle populacional, o nosso passaporte para o desenvolvimento. Perdão. Será que esse seria um slogan neo-malthusiano? Letra B, outro slogan: o crescimento gera fraternidade e riqueza para todos. Será que esse é um pensamento do século XXI neo-malthusiano? Alternativa C, população abundante, país forte. Olha que maravilha, hein? Será que esse é um pensamento neo-malthusiano? Alternativa D, sem reformas sociais, o país se reproduz e não produz. Olha que slogan forte. E a alternativa E, justiça social, sinônimo de desenvolvimento. Veja, agora você olhando esses 5 slogans, se colocando no lugar de um teórico neo-malthusiano, qual você iria assinalar
Lembrem-se, o neomalthusianismo ele prega que há necessidade de um plano de saúde, há necessidade de um bom plano estatal para a educação, não só para a saúde, para a previdência, há necessidade da mulher ir para o mercado de trabalho, há necessidade de métodos anticoncepcionais, propostas educativas de planejamento familiar nas escolas e nas igrejas. Portanto, o melhor slogan, o que o neomalthusiano iria recomendar, está na alternativa A. Controle populacional é o nosso passaporte para o desenvolvimento. Há necessidade de uma limitação. Limitou a população, você cresce, você se desenvolve. Perfeito, gente? Então foi um prazer conversar com vocês aqui na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro sobre demografia. E eu te vejo daqui a pouquinho. Tenho certeza que você vai assistir a nossa aula de número 2 já já. Faça suas anotações, seus apontamentos, grife tudo o que for necessário, porque é o que as bancas mais têm cobrado. Foi um prazer, até mais.